antes de eu conhecer o hardcore, né, eu conheci primeiramente aquelas bandas mais mainstream, né, Nirvana, principalmente foi uma das que me chamou muita atenção nos anos 90. E posteriormente, quando eu comecei a andar com uma galera que curtia já som na escola, uma galera que andava de skate e tal, aí fui conhecendo umas bandas mais forfã, né, ali, aquelas de punk, hardcore, mais midiática, né, da época. E depois foi um pulo, né, você começar a conhecer coisas novas e vai começando a descobrir que existe uma cena na sua cidade, né, e descobre que existem bandas underground, né. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a me interessar por anarquismo também, comecei a ler um pouco. E quando chegou nos anos 2000 eu já estava bem encaminhado e daí foi um abraço. O hardcore chegou a mim, não foi nem por questões musicais, mas foi por questões vivenciais, né? Nas quais eu coloco, né, eu tento vivenciar até hoje, né? E depois que eu fui conhecer a questão sonora, né, do hardcore, porque existiam bandas, né, ou pessoas que já tinham vivências hardcores, né, assim, vivência hardcore. E depois que eu fui conhecer que hardcore era estilo musical, música, né, que na verdade, né, se eu for me limitar só à questão sonora, depois eu fui ver que pessoas que faziam a música dita hardcore não eram hardcores, e os que não produziam música e estavam apenas nas ruas eram hardcores, né? Eram pessoas que tinham vivências, né, e atitudes hardcores, né? Então essa pergunta cai em cima disso, né? Eu fui na vivência para depois ver o que é a música, né? E aí, Thiago, brother, como o hardcore chegou até mim, né? Cara, o hardcore chegou até mim foi por um brother meu que estudava comigo. Na verdade, eu já sacava alguns sons, um pouco. Quando eu fui pra escola, 2012, 2013 mais ou menos. Treino, um amigo meu, ele já sacava o som sem tempo. Ele sempre me mostrando umas bandas e tal, uma ou outra. E eu sempre dando um valor curtindo. Eu queria, por esse mesmo período, eu comecei a ir com os sons e tal, sacar umas bandas. Uma ideia, foi quando eu conheci o Muqueca de Rato, então eu acho que foi a primeira banda de hardcore que eu conheci, saca? E logo, cara, eu curti, né? O Muqueca de Rato era tudo, tá ligado? Era uma banda do caralho, os caras passavam uma ideia massa, tá ligado? Tinha um som massa pra frente, interessante. E o hardcore chegou mais ou menos pra mim dentro desse período, né? Foi 2012, 2013, por aí. O meu primeiro contato com hardcore veio com minha prima que estava ouvindo Legião Urbana, certo? Não é hardcore, porém foi a primeira vez que eu tive contato com uma música de contestação. Eu ouvi Que País é Esse? De Geração Coca-Cola. E aquilo me tocou de uma forma diferente. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, não lembro. Mas aquela revolta que estava sendo cantada, esbravejada ali naquela letra, me chamou a atenção, né? E eu quis saber o que era aquilo. E minha prima me informou que era punk rock, né? Que existia um subgênero do hardcore também. E aquilo eu fui atrás de algumas bandas dessa temática. E nacional, eu lembro de ter ouvido Inocentes, mas todo mundo começou lá, Inocentes, Olho Seco, Ratos de Porão. Mas uma banda que me quebrou bastante foi a Áustria. Eu ouvi aquele Aperta o Gatilho e aquele CD pra mim foi foda. Então desde então eu não consegui sair desse caminho, né? Por algumas vezes já tentei, a correria, desilusões da vida, quis me deixar um pouco fora do meio do hardcore, mas eu acabei descobrindo que o hardcore acaba me ajudando em muitas coisas, né? Essa questão mesmo das letras de contestação mudou muito essa questão política para mim, né? E foi assim que eu conheci o hardcore. Como eu defino o hardcore? Como poderia dizer? Eu acho que o hardcore ele é um estilo musical, né, vindo do punk, que ele nos permite ter voz, ele nos permite analisar toda a nossa revolta e falar das coisas e tocar em feridas que às vezes a música mais
vamos dizer assim, de massa, não está acostumado e não perdeu. Acho que o hardcore é isso, ele é rebeldia, é uma música que vai ser sempre jovem, uma música sempre de contestação, por mais que hoje tenham segmentos que usam a velocidade do hardcore para outros fins, né? Mas eu acho que o hardcore em si, ele é uma música que ela já nasceu politizada, a sua velocidade, a sua agressividade vem acompanhada de toda essa carga ideológica de contestação dos jovens dos anos 80 e tal. E eu acho que se propagou nos anos 90 e se consolidou hoje em dia. E assim, hardcore é isso, eu acho que é contestação, é atitude e é música agressiva. E, velho, a definição do hardcore é isso, bicho. É atitude, é um protesto. É tanto que nesse período a gente teve uma ideia de montar uma banda e o hardcore e o punk tá aí pra isso, tá ligado? Pra você ter atitude das coisas que você quer, das suas ideias. E é isso, o hardcore é um estilo de vida, tá ligado? Foi tanto que o hardcore fez a gente botar essa ideia pra fora de criar uma banda e tocar, por mais que o som fosse ruim, né? Mas a gente tinha uma ideia pra passar e era a ideia que era importante, tá ligado? Sempre a ideia é o principal, mas hardcore é isso. O hardcore ele é anacrônico, né? Ele sempre será contestador. Não dá pra você imaginar uma banda de hardcore falando de amor, por mais que exista, o amor, isso, aquilo, outro. Mas o hardcore em si é música de protesto. E o hardcore vai além só do som, né? Ele vai culminando na questão de união, de igualdade, de liberdade. E na minha concepção é isso, o hardcore ele vai nos moldando para fazer e ser uma pessoa melhor. Como eu defino o hardcore? Vivência. Eu erro pra caramba, né? Como ser humano que erra, né? Aí, algo que eu aprendi, né? Tento colocar em prática, vivencio, faço a minha autocrítica, né? Então isso pra mim é isso, como eu vejo e como eu tento aplicar, né? E lembrando sempre, né? Como ser humano, errando, tentando se melhorar, nem sempre conseguindo, né? E tentando se tornar, sei lá, um ser humano um pouco melhor para essa existência desgraçada, né? Para o que a gente tem, né, hoje em dia. Então eu aplico dessa forma. A cena hardcore potiguar é muito semelhante a outras cenas que existem no Brasil, né? Eu acho que não adianta a gente querer romantizar muito as coisas, né? A gente sabe que existem dificuldades no underground brasileiro, enfim. Eu vou falar mais do Brasil porque é a cena que eu vivo, né? Eu não sei em outros países. Com certeza tem suas dificuldades também, mas eu não sei dizer o contexto de cada um, né? Mas voltado aqui mais para o Brasil e para a cena potiguar aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que a gente tem ainda uma dificuldade muito grande na conexão entre algumas bandas ou alguns pequenos grupos que nunca chegaram a se bicar, vamos dizer assim. E eu não vou romantizar aqui, dizer que é tudo lindo, é legal, não é grave, porque não é, né? A gente tem um potencial muito grande, bandas muito boas, a gente tem vamos dizer assim, uma geração dos anos 90 para cá até os anos 2000 muito boa de bandas, assim, uma galera muito ativa e algumas acabaram, né, de fato. E assim, mas existem algumas manchas, eu acho que na cena local aqui de Potiguar, de boicotes, sei lá, de você não se enquadrar em certos grupos ou não tocar em certos grupos devido a isso ou aquilo. E principalmente assim, eu vejo muito que a cena potiguar, ela foi moldada, ela foi iniciada por uma classe média, né? Galera, uns jovens de classe média que simplesmente produziram tudo, domaram aqui a cena e assim, se auto-intitularam o dono dela, né? E assim, a periferia, principalmente a Zona Oeste, quando a gente surgiu, eu lembro assim que era muito escasso aqui os espaços, não tinham bandas praticamente do estilo do hardcore,
E as que surgiram tiveram muitas dificuldades para tocar em alguns eventos, principalmente os de maior porte, né, aqui da cidade, que eram praticamente dominados por bandas ali da Zona Sul e a galera que se apadrinhavam, aquela coisa de panelinha, amizades e tal. E quando a gente levantou a bandeira da ZO, né, a banca da ZO, a galera aqui da Zona Oeste, a gente tentou fazer esse empoderamento do nosso grito, a gente foi chamado de bairrista, né? Fomos interpretados dessa maneira como se fosse uma divisão, sendo que a gente sempre foi excluído. E quando a gente deu um grito de liberdade, começou a produzir eventos aqui, começou a fazer as coisas acontecerem, teve uma galera que realmente se incomodou e não achou interessante isso. E ficou dizendo que era um movimento bairrista. E não é, simplesmente um empoderamento da nossa quebrada, um empoderamento do nosso espaço que não tinha. E assim, é o mesmo que acontece em alguns movimentos sociais, quando um branco contesta o grito do negro, sabe? Assim, é engraçado que eles são reprimidos a vida toda, e quando o negro dá um grito de liberdade ou de contestação, o branco diz que ele está sendo racista, ou ao contrário, ou então está sendo, como eu digo, radical. Isso aconteceu aqui também na cena local. Eu acho que esses pequenos, vamos dizer assim, briguinhas de ego ou de falta de empatia com outras zonas e até mesmo de falta de empatia com outras bandas, deixa a cena um pouco a desejar nesse aspecto. Mas em termos de potencial de banda, tem uma galera muito boa aí, uma galera massa, fazendo som irado. Algumas bandas já acabaram, bandas que tinham até mais tempo, mas enfim, eu acho que o hardcore e a cena em si, ela é muito cíclica e as coisas sempre estão acontecendo, e sobrevive aqueles que resistem a esses altos e baixos e os momentos bons e ruins, e é isso que vale. Como eu vejo a cena hardcore potiguar, né? Um desencanto, né? Assim, não analiso ou vejo a cena hardcore potiguar como música apenas, né? Como eu falei lá na primeira pergunta que eu respondi, as minhas vivências e a minha forma de ver a cena não é mais musical, não é sonora, né? Eu acho que há uns 15 anos atrás eu poderia até dar outra resposta, mas hoje em dia, né, eu não vejo mais como questão sonora, tem um desencanto, né? Muita coisa que acontece, e não tem o que falar assim o que eu vejo da cena, né? Citar bandas, né? Já que eu sublinhei isso e consigo ver hoje pessoas em vez da questão de bandas, né? Então não citarei aqui bandas e como eu vejo a cena atual, né? Apenas pessoas agindo, e assim eu vejo como funciona a cena humana, né? Sobre a cena do hardcore potiguar, a cena hardcore potiguar, velho, a cena em si potiguar é forte, eu acho extremamente forte, tanto musicalmente, tá ligado? Eu acho incrível, só que infelizmente tem uma divisão que eu acho que sempre teve, desde que eu comecei a me envolver com música, que comecei a tocar nos sons e tal. Eu sempre vi essa divisão, sempre vi uma galera que toca em tal canto, não toca em tal canto, tá ligado? Tem banda que não se junta com essa banda, tudo mais. Produtor que só chama a banda X pra tocar, tá ligado? Eu acho que sempre vai ter essa divisão, mas eu acho que o hardcore tá aí pra tentar quebrar isso, né? Tentar quebrar isso um pouco, a gente passar várias ideias, tá ligado? E sempre manter nessa mesma vibe. Eu acho que tem que depender de banda pra banda, as bandas tem que ter atitude de chegar e tocar no evento, tá ligado? Eu acho que sempre vai ter essa separação, até que as bandas botem na cabeça que é todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando passar uma ideia maneira, uma ideia interessante, tá ligado? Eu acho que é das bandas mesmo, tá ligado? A cena potiguar tá como uma cena nacional, né? Infelizmente também começa a ter esse lance da pandemia. As bandas acabaram parando um pouco, mas eu vejo a cena potiguar bem com bons olhos, né?
bandas aparecendo, algumas bandas antigas voltando. Temos algumas bandas já bem influentes, né? NTE, a EDI, Ação Libertária. E essas bandas acabam fomentando novas bandas. Então tem Desordem Central, Atrito Urbano, tem Rua, Viramundo Potiguar. E a nível Rio Grande do Norte tem várias outras bandas, né? A gente tem nossos amigos de Caicó, o pessoal do Alcoólico Corrosion, tem o pessoal do Sertão Sangrento. E tem uma galera. Às vezes eu sinto falta de uma união que existia nos anos 90, anos 2000, né? Que o pessoal era mais empenhado e queria fazer. Infelizmente eu acho que com esse advento da internet acabou deixando o pessoal um pouco acomodado. Mas eu lembro de eventos aqui na Vermelha, Bato Petrinho, MP3, que era no boca a boca. E outra coisa, você ia pro show e já sabia que no próximo sábado ia ter. E colava, né, nos postes, nos cartazes dos eventos. E eu acho que poderia acontecer isso. A cena do Rio Grande do Norte é forte, ela poderia ser mais unida. E eu vejo ainda com bons olhos, né? Eu vejo que é necessário existir. Com certeza a cena pode sempre crescer mais e se desenvolver e ter novos espaços, novas bandas, mas para isso acontecer, principalmente no underground, tem que ter integração, tem que ter união de fato, não só aquele discurso, né, vazio e tal. Acho que sem organização nada funciona. Acho que é o lema maior do underground, né, e principalmente que veio do punk, o faça você mesmo, e assim, sem isso a gente não consegue crescer não. E crescer passa muito por essa questão dos grupos, ou promotores de evento, o pessoal de banda, se integrar mesmo e conversar suas diferenças, coisas pequenas que às vezes não são nem grupos antagônicos, mas às vezes tem uma pequena magoazinha aqui, uma rixa ali, outra coisa aqui, que acaba engessando um pouco a cena, né, e fragmentando muito ela, que é o que a gente vê aqui na cidade. Às vezes tem eventos que já é batata, assim, não se sabe quais são as bandas que vão tocar, porque é sempre o mesmo grupo que organiza e tal. E assim, é esse tipo de fragmentação que eu acho que enfraquece uma cena. Se você não tem uma integração com todas as zonas, com todos os tipos de banda que integram essa dita cena underground, eu acho que ela acaba com o tempo se perdendo um pouco, né? Mas assim, a gente tem também essas questões de momentos. Já teve épocas muito boas para as bandas, para eventos, para promotores de evento, casas de show. No momento que eu estou falando agora, a gente está num momento muito ruim, né? Nesse período agora do nazifascismo aí brasileiro, a brasileira, né? Que é com esse Bolsonaro safado, canalha. E assim, isso tudo se reflete na cena, seja na questão econômica, que está muito mais difícil fazer evento. Aí agora, no ano passado, 2020, teve pandemia, ainda continua agora no início de 2021. Aí tudo isso fez com que a cena desse realmente uma grande morgada, né? Morgou muito, ficou mais nesse lance de live e tal, mas não é a mesma coisa, e para mim isso não é cena. É apenas um entretenimento, e não acho válido, mas não para compor como cena, porque cena tem que ser olho no olho, pele, tem que ser presencial, tem que ter a galera ali consumindo sua cultura, tem que ter o pessoal presente, tem que ter aquela troca de energia. E eu acho que para uma cena se fortalecer tem que ter essa integração, tem que ter essa cooperatividade. Então aí a gente pode pensar no crescimento dela, só a partir disso daí. O que se diz cena, né, hoje se fragmentou muito, né? Então talvez eu não consiga dar uma resposta, né, otimista como muitos queriam, né? Ah, não, a cena vai dar uma melhorada. Eu vejo não, sabe? Como eu falei, o desencanto, o pessimismo, a fragmentação, né? Hoje são pequenos grupos, né, agindo, né, em conta própria, né? Então, em questões como eu vivenciei, né, o hardcore há 20 anos atrás, que você conseguia, né, ter essa unidade, né? Hoje em dia é muito
pouco, né? Então eu não vejo que vá ser, né? Assim, que vá para algum lugar no qual alguém espere que vá, né? De forma otimista. Não, então se fragmentou e hoje funciona dessa forma, cada um buscando seus interesses, né, o seu público, ou falando o que acha que é verdade, que é muito relativo, né, o que é verdade para um não é verdade para o outro. Então eu não vejo não que vá para algum lugar não. Né? Isso eu estou falando em questões musicais, né? Se forem vivenciais, pode ser sim que as pessoas se melhorem, né? Que consigam, né, evoluir e para outro, né? Aí tem sim uma evolução. A cena pode e deve crescer. A gente aqui em Natal tem um projeto do Charlie, a Super Verde, não, Café Preto, se não me engano, e eles fazem esse trabalho, né, de doação de comida para pessoas em situação de rua. Tem o pessoal da Vila Mundo que tem um projeto social, que tem uma biblioteca comunitária, que ensina break, que ensina xadrez, que ensina... E para todos aqueles que realmente encaram o underground de forma verdadeira, né, real, assim, sem aquele discurso de trusão, sabe? Mas assim, acho que existem pessoas que realmente levam essa coisa a sério e de fato vivem o que dizem, né? E pelo menos tentam, né? Porque a gente tem muitas amarras, a gente tem muitas correntes que nos prendem e nos obrigam a engolir alguns sapos na vida, mas assim, tirando essas arestas aí, eu acho que existem pessoas sérias dentro da cena, merecem muito respeito, tem bandas de muito respeito. Eu até destacaria aqui em Natal a NTE, Nem Todos Esquecem, com o Alexandre Falante aí, cara que há muitos anos aí tá na batalha. Destacaria também a banda EDI, Escravos da Ignorância, de Thiago Serrinha, meu brother, que está fazendo agora esse documentário. São pessoas que há muitos anos, né, há décadas estão aí fazendo os corres e assim não desistiram. Não foi aquela coisa de modismo, como tem muita banda, todo ano surge banda, some com 6 meses. O pessoal às vezes foca muito nessa coisa de ter um boom, de fazer sucesso. Cara, se você tá no underground, meu irmão, esqueça a porra de sucesso. Aqui um sucesso que a gente quer é de ver a cena funcionando. E assim, esse lance de banda de momento, de moleque, de boizada que começa e não leva as coisas a sério só pra pegar menininha e tal, essas coisas é típico do modismo, né? Eu não gosto nem de usar muito essas palavras porque fica parecendo que a gente é aquele cara cruzão que quer radicalizar. Pelo contrário, eu até recebo e aceito essa galera, porém eu acho que tem que ter um pouco mais de aprofundamento, né? Depois que você inicia uma banda, um projeto, acho que é interessante você dialogar com outras bandas, com outra galera, para você entender como é que funcionam as coisas, como é que é a lida diária com questões do underground, porque às vezes a galera chega, cai de paraquedas, o puro modismo mesmo, principalmente naquela geração que diz, se você pegar tipo, a quantidade de gente que curtia ali na Ribeira, a quantidade de pessoas que iam nos eventos e hoje praticamente abandonaram, muitos viraram pastores, crente aí, arrotando fascismo com a porra agora. Cara, chega a ser patético você falar sobre isso, porque é surreal até. Surreal você ver o quanto dessa geração simplesmente saiu do mapa e agora a gente tem simplesmente uma cena mais enxuta, com poucas pessoas que eu considero como os pilares que vão manter essa continuidade do underground daqui para o Potiguar. E acho que quando passar essa fase mais ruim, quando as coisas começarem a se encaminhar novamente para mares mais tranquilos, aí a gente vai ter um retorno do público, a gente vai ter uma renovação do público, na verdade, porque o retorno eu não conto muito não, porque quem já foi, eu acho que se perdeu pelo caminho e caiu a máscara de muita gente, né?
mas eu acho que vai ter uma renovação de público e tudo é cíclico, tudo passa, tudo muda e uma hora vai surgir um molequinho ali numa garagem, na casa dele, no quintal, fazendo som e querendo mudar o mundo, por mais que depois ele descubra que não é tão simples assim, mas ele tendo esse espírito, é isso que importa, sabe? Eu acho que underground é isso, é você ter essa sempre viva essa chama da revolta, da contestação, de fazer acontecer, de não esperar por ninguém. Cara, e a mensagem que eu tenho pra galera do hardcore é pra nunca parar, tá ligado? Nunca parar de produzir, nunca parar de protestar, porque é essas ideias que fazem o cenário ele continuar crescendo, ele continuar evoluindo, tá ligado? E é isso, bicho, nunca parar de sempre protestar, tá ligado? Quero deixar uma mensagem aqui pra galera que é envolvida com a cena, que vocês façam valer a resistência, né? Que vocês continuem firmes, fortes, pois a cena depende da gente. A gente sabe que as bandas, infelizmente, têm um prazo de validade. Elas começam 2, 3 tocadas, algumas bandas acabam. E nós que estamos já há um tempo, digamos que somos verdadeiros, né? Que já tem essa estrada, devemos sim continuar, apoiar, comprar um mesh, divulgar uma banda de um amigo. Acho que essa interação é necessária, né? O lance da união realmente que a gente tenta pregar. A gente tenta pregar liberdade, igualdade, paz, união, e às vezes a gente fica retraído e não quer fazer isso. Então, a partir do momento que você apoia uma banda que está começando, você está fortalecendo a cena, né? Você indo para um evento de uma banda e tal, você está fortalecendo a cena. Então, espero que todos se mantenham firmes, fortes e resistentes. Eu ia responder, não tenho mensagem nenhuma para ninguém não, se virem, né, assim, mas eu preciso responder, né? Se o hardcore for só música, talvez ele acabe. Se ele for vivência, talvez ele permaneça, talvez ele ajude, talvez ele oriente a você se tornar uma pessoa melhor, né? Então, é isso. Atitude das pessoas, me diga quem você é.